para quem está entrando agora, conhecendo agora, um pouco sobre a trajetória, né? De onde surgiu a consultoria e depois um pouco mais sobre a visão do que você tem pela frente aí. Pessoal, nós começamos lá atrás, sou formado no Paraná, nasci no Paraná, me formei em Bandeirantes, Paraná, tinha uma belíssima de uma faculdade lá. E depois do Paraná nós fomos trabalhar em fazenda, nós trabalhamos em fazenda, nós tínhamos, o meu início de carreira foi em fazenda que era Bela Vista Paraíso, encostado de Londrina ali, uma fazenda em Mundo Novo e a outra já no Paraguai. Depois tinha uma fazenda em Gurupi, que na época era Goiás, hoje é Tocantins, e 2 fazendas no Pará. Então isso aí foi o começo da trajetória, foi percorrendo fazendas, tinha culturas como soja, frutas, milho e também arroz e gado. Então nós trabalhávamos com essas culturas lá no começo. Depois foi migrando, eu fui para a área de consultoria mais ligada a planejamento, em São Pedro do Ivaí, Paraná. São Pedro do Ivaí, conheci minha esposa e tenho meus filhos, 2 deles estão aqui, que é o Luiz Eduardo, o Igor e tem o Gabriel também, que é filho também. Nós começamos a nossa história lá no Paraná. E de repente, um dia, fazia planejamento e meu sonho sempre era aprimorar cada vez mais. E eu fui visitar, bati na porta lá da Embrapa, do Dr. Áureo Lantman, que ele era especialista, é especialista na área de fertilidade do solo. Simplesmente eu liguei para ele e falei, doutor, o senhor me recebe aí? Não conhecia ele, fui lá na porta da Embrapa, bati lá e falei, doutor, eu tenho um sonho, que é trabalhar na área de consultoria. Porém, esse sonho só se realizará se eu tiver algum mentor na área de fertilidade do solo. Ele falou assim, eu vou pensar. E aí depois, uns 5, 7 dias depois, ele me ligou. Caçu, eu gostei de você, vamos começar um trabalho em São Miguel do Iguaçu, porque eu tenho um sócio que é agrônomo também, mas não é tão especialista na área de proteção de plantas igual você, e eu sou especialista na área de fertilidade. Então nós começamos um trabalho em São Miguel do Iguaçu, que é a terra do André Maggi. E aí nós começamos a fazer, eu visitava uma vez por semana a lavoura, saía de São Pedro do Ivaí às 4 horas da manhã para chegar em torno de 8 horas lá na fazenda. Então percorria o dia todo e voltava. Uma vez por semana nós fomos fazendo isso. E fomos aprendendo. Depois, os nossos produtores lá de São Pedro do Ivaí começaram a comprar terra na Bahia, final da década de 80, início da década de 90. Em 94 foi a primeira vez que eu vim conhecer a região oeste da Bahia, fui visitar Mato Grosso, a região dos Parecis, Primavera do Leste e região oeste da Bahia. E eu me encantei com essa região oeste da Bahia, onde que eu vi que os nossos produtores tinham um potencial muito grande para crescer aqui. E principalmente a cultura do algodão que estava começando. Então foi um início, fui trabalhar na Círculo Verde, uma empresa muito sólida de consultoria já no começo. Fiquei 4 anos com eles e aprendi demais na Círculo Verde. E depois nós fundamos a Caçuia já a partir do 5º ano aqui. E isso aí foi uma história que nós começamos muito pequeno, com 1.750 hectares, e nós fomos crescendo, né? Isso aí para nós é muito importante, a custo de muito trabalho. Isso aí foi que a minha esposa, Cirlei, cuidava dos filhos, todos eram pequenos na época, e nós vimos que tinha potencial para crescer aqui a região. Então eles vieram logo um ano depois, eu morei sozinho aqui, eles vieram um ano depois, e começaram a estudar os filhos aqui, a esposa cuidando de todos eles, além das suas tarefas profissionais, dos afazeres também, junto com os filhos. Depois nós fomos começando a evoluir. Já começamos com pesquisa também nessa área aí, e a partir de 2015 aproximadamente, o Luiz Eduardo veio falar comigo, ele estava estudando fora, e ele veio falar que ele queria voltar para aqui, para a região. E eu falei, filho, mas a faculdade aqui ainda não é tão boa quanto outros lugares. Mas ele queria vir. E aí foi uma história que eu fui perguntar para 2 produtores amigos meus. Um, o seu Roberto Bolonini, e o outro foi o Biratã Franciose, o Bira. E os 2, em diferentes palavras, falaram assim para mim, o que você pode ensinar para o teu filho nos próximos anos? Ou seja, quanto tempo você demorou para engrenar na profissão? E eu vou ter uma base mais ou menos aí de 4, 5 anos para engrenar na profissão. Então foi isso que eles falaram, o conselho que eles me deram. Você ensina a eles o que você aprendeu para eles não passar por tantos perrengues igual você passou no começo.
E isso foi assim, conversei com a minha esposa, resolvemos trazer o Luiz Eduardo de volta aqui para Luiz Eduardo Magalhães, e aí começou tudo. E veio a inovação. Ele trouxe novas ideias, trouxe novos conceitos. No começo foi muito difícil, porque é uma geração mais nova, com uma geração um pouco mais experiente, e havia conflitos nisso aí. Porém, o que é o casamento perfeito de tudo isso? Juntar a minha experiência, juntar com a inovação que ele trouxe. Isso aí para mim foi o casamento perfeito. Depois veio o Gabriel, que também se formou em agronomia, o Luiz Eduardo estudou agronomia e se formou em administração de empresa, e depois veio o Igor agora também nessa área de agronomia. Então, aí nós fomos crescendo, nós fomos cada vez mais investindo muito em pesquisa, que para nós é um marco muito grande, porque a pesquisa cada vez mais traz novidades, e hoje o mercado pede muito isso, não só para as culturas de soja, milho e algodão, com todas as culturas, e faz com que a gente leve informação atualizada. Agora mesmo, eu estava sentado junto com o Igor e mais os nossos pesquisadores lá, nós estávamos sentados vendo os resultados dessa última safra. Então, hoje a iniciativa privada, em muitos casos, está se adiantando em inovações, está se adiantando na pesquisa. E esse também foi um DNA nosso, que é a área de inovação. E isso aí vem com o movimento Cultive Futuro, que nós vamos falar bastante dele aqui nesse movimento também, nessa podcast aqui. Então eu espero, esse aqui foi um resumo geral do que nós fizemos aí, rapidamente, que nós fazemos, mas estamos à disposição para conversar bastante aí, Josi.